venho à tribuna neste momento porque tomei conhecimento pela imprensa há alguns dias, não do manifesto em si, mas do fato de que um conjunto de economistas importantes do nosso país se uniram e decidiram, eles todos, e são mais de 50 economistas do Brasil inteiro, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, do Nordeste, do Norte, do Sul, que decidiram, por conta das notícias, das matérias publicadas nos jornais, nas televisões, nas rádios, entenderam ser necessário a publicação de um manifesto. Porque durante a própria campanha eleitoral, o que nós líamos muito e ouvíamos na imprensa era de que o Brasil estava numa situação econômica extremamente delicada e que seriam necessárias a adoção de medidas impopulares e que essas medidas seriam fundamentais, imprescindíveis para ajeitar, posso assim dizer, economicamente a vida do Brasil, senhor presidente. E nós sabemos que não é bem assim. Nós sabemos que a imprensa tenta vender uma situação de instabilidade que não existe. Tenta assustar a população brasileira dizendo que o Brasil está com índices extremamente negativos. Isso não é verdade. O governo da presidenta Dilma, e ela já está concluindo o seu 4º ano, iniciará em janeiro do ano que vem o seu 2º mandato, ele se conclui sem que, em nenhum momento, a meta da inflação, por exemplo, não tenha sido atingida, senhor presidente. Em nenhum momento a meta deixou de ser atingida, ela foi atingida sempre. Se o PIB não cresce ao percentual que gostaríamos, que tenho certeza a presidente e sua equipe econômica gostaria que crescesse, mas, por outro lado, o direito dos trabalhadores, por outro lado, as políticas sociais continuam a pleno vapor nesse país, porque continua a pleno vapor, sim, o investimento público, que é muito importante, porque são investimentos que se revertem em qualidade de vida das pessoas. Então, esses economistas, senhor presidente, resolveram escrever e publicar um manifesto que eu faço questão, senador Paim, desta tribuna, ler o manifesto, que não é muito longo. O manifesto ele é assinado por Maria da Conceição Tavares, por Luiz Gonzaga Beluso, por Ricardo Bienkowski, Márcio Postman, Pedro Paulo Bastos, Rosa Maria Marques, Alfredo Saad Filho, João Sixu, Maria de Lourdes Molo, Antônio Prado, Vanessa Petrelli, Carlos Bastos, Alexandre de Freitas, Jorge Matoso, Luiz Fernando de Paula, Ildete Pereira de Melo, Fernando Matos, Pedro Rossi, Jennifer Herman, Gilberto Libiano, Antônio Prado eu já li, Fernando Sarti, Cristina Frois Borja Reis, Frederico Katz, entre tantos outros, senhor presidente, Gustavo Figueiredo Campolina Diniz e tantos outros que assinaram um manifesto que eu considero importante. E mais importante do que o manifesto é a solicitação, o pleito que este conjunto de economistas do Brasil apresentam neste manifesto. Diz o seguinte, o manifesto assinado por vários, entre os quais o que eu li aqui, o nome de alguns economistas. A campanha eleitoral robusteceu a democracia brasileira através do debate franco sobre os rumos da nação. 2 projetos disputaram o 2º turno da eleição presidencial. Venceu a proposta que uniu partidos e movimentos sociais favoráveis ao desenvolvimento econômico com redistribuição de renda e inclusão social. A maioria da população brasileira rejeitou o retrocesso às políticas que afetam negativamente a vida dos trabalhadores e seus direitos sociais. É de se esperar que o pluralismo de opiniões fortaleça a nossa democracia depois da pugna eleitoral. Desde 26 de outubro, contudo, a difusão de ideias deu a impressão de que existe um pensamento único no diagnóstico e nas propostas para os graves problemas da sociedade e da economia brasileira. Sem o contraponto propiciado pela campanha e pelo horário eleitoral gratuito, os meios de comunicação propagaram quase que exclusivamente a opinião de que a austeridade fiscal e monetária é
a única via para resolver nossos problemas. Isto, senhor presidente, diz aqui o manifesto, vai na contramão da opinião de economistas de diferentes matizes no Brasil, mas reverbera o jogral dos porta-vozes do mercado financeiro. Estes defendem solucionar a desaceleração com a credibilidade, entre aspas, da adesão do governo à austeridade fiscal e monetária, exigindo juros mais altos e maior destinação de impostos para o pagamento da dívida pública, ao invés de devolvê-los na forma de transferências sociais, serviços e investimentos públicos. Subscrevemos que esse tipo de austeridade é inócuo para retomar o crescimento e para combater a inflação em uma economia que sofre a ameaça de recessão prolongada e não a expectativa de sobreaquecimento. O reforço da austeridade fiscal e monetária deprimiria o consumo das famílias e os investimentos privados, levando a um círculo vicioso de desaceleração ou mesmo queda na arrecadação tributária, menor crescimento econômico e maior carga da dívida pública líquida na renda nacional. Entendemos que é fundamental preservar a estabilidade da moeda. Também somos favoráveis à máxima eficiência e ao mínimo desperdício no trato dos recursos tributários. Esse tipo de austeridade, sim, denota espírito público e será sempre desejável. Rejeitamos, porém, o discurso dos porta-vozes do mercado financeiro que chama de inflacionário o gasto social e o investimento público em qualquer fase do ciclo econômico. Tampouco compreendemos o argumento que associa a inflação ao gasto público, representado por desonerações que reduzem custos tributários e subsídios creditícios que reduzem custos financeiros. A inflação, aliás, manteve-se, aqui diz aquilo que eu registrava, manteve-se dentro da meta no governo Dilma, a despeito de notáveis choques de custos como correção cambial e o encarecimento da energia elétrica e a inflação de commodities no mercado internacional. A austeridade agravou a recessão, o desemprego, a desigualdade e o problema fiscal nos países desenvolvidos, mesmo tendo sido acompanhada por juros reais baixíssimos e valorização cambial. No Brasil, a apreciação cambial estimulada por juros reais altos aumenta o risco de recessão, ao acentuar a avalanche de importações que contribui para o nosso baixo crescimento. É essencial manter taxas de juros reais em níveis baixos e anunciar publicamente um regime fiscal comprometido com a retomada do crescimento, adiando iniciativas contracionistas, se necessárias, para quando a economia voltar a crescer. A atual proporção da dívida pública líquida na renda nacional não é preocupante em qualquer comparação internacional. O que nos preocupa é a possibilidade de recessão e a carência de bens públicos e infraestrutura social reclamada pela população brasileira. Atendê-la não é apenas um compromisso político em nome da inclusão social, é também uma fronteira de desenvolvimento, estímulo ao crescimento da economia e, em seguida, da própria arrecadação tributária. Essa opinião divergente, expressa por parte importante dos economistas brasileiros, não pode ser silenciada pela defesa acrítica da austeridade, como se o mantra que a louva representasse um pensamento único, técnico, neutro e competente. Um dos vocalizadores desse mantra chegou a afirmar que um segundo governo Dilma Rousseff só seria levado a caminhar em direção à austeridade sob pressão substancial do mercado, o que chamou de pragmatismo, entre aspas, sob coação. Esperamos contribuir para que os meios de comunicação não sejam o veículo da campanha pela austeridade sob coação e estejam, ao contrário, abertos para o
pluralismo do debate econômico em nossa democracia. E aí assinam todos esses economistas, senhor presidente. Então, eu creio que nada melhor do que ler um manifesto de grandes economistas do nosso país para deixar claro que o caminho que o Brasil tem a trilhar não é o caminho dessa lógica da política fiscal e monetária que não só prega juros altíssimos para conter a inflação, e essa é a única justifica o câmbio valorizado artificialmente, mas que para chegar a isso, a inflação baixíssima, e pregam o desemprego, pregam a retirada de salários, senhor presidente, pregam a parada dos investimentos, sobretudo públicos, que estão sendo realizados em nosso país. Então, eu quero cumprimentar enormemente e daqui fazer os economistas que assinam esse manifesto e fazer aqui uma proposta, apresentarei na reunião da comissão da próxima semana, mas que possamos trazer um representante desse grupo de economistas para cá, para a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, e do outro lado, aquele lado publicado, porque este lado dificilmente consegue um espaço na imprensa brasileira, dificilmente tem voz nos meios de comunicação, mas que façamos aqui no Senado Federal um debate importante de alto nível sobre o futuro do nosso país desde as últimas eleições presidenciais. Muito obrigada, senhor presidente.